Deixar gravando e nós vamos iniciar. Tá todo mundo escutando bem? Conseguem escutar? Sim, professor, está tudo certo. Tudo certo, ok. Vamos lá, então. Quando a gente vai falar de estenose valvar mitral, nós estamos falando daquela válvula mitral que está colocada lá equidistante entre o átrio e o ventrículo esquerdo, né? Eu gostaria já de entrar na imagem, vou passando aqui, para a gente não ficar só na imagem de estenose. Então, é claro que isso aqui é uma válvula mitral, né? Ela fechada e ela aberta, repare que a parte posterior e a parte anterior da válvula, a posterior maior do que a anterior, as cordoárias tendíneas, o músculo papilar anterolateral e posterior-medial, os folhetos valvares. Claro que nós precisamos lembrar que dos componentes valvar mitral, né? Não podemos esquecer disso. Então, a válvula mitral ela é composta de válvula mitral, na verdade, o aparelho valvar mitral é composto pelo anel mitral, pela parede do átrio esquerdo, pelos músculos papilares anterolateral e posterior-medial, pela parede do ventrículo esquerdo. Tem alguém chamando a atenção para mim aqui. Está tudo normal. Está normal, o pessoal está dizendo que está tudo bem. Eu vou dar um mute no áudio aqui de novo, para ver se está tudo ok com vocês, tá? É o que eu fiz aqui. Tem alguém reclamando que talvez ativar e desativar para poder estar escutando. Vai mandando aí no chat que eu vou fazendo, ok? Só de novo aqui conversando com vocês, me dê um ok, turma, se está tudo ok aí com o áudio, por favor. Ok, Maria Eduarda, ok. Tudo ok? Para eu continuar? Beleza, então vamos lá. Se alguém tiver com problema de entrar ou sair de áudio, entre e sai e entre novamente, que eu admito aqui, tá? Vamos lá. Então, o aparelho valvar mitral, ele ele tem todos esses componentes. Então, não posso falar só de válvula mitral, né? Assim, a válvula mitral é um aparelho. Então, olha só, aparelho do lado esquerdo, o anel valvar, né, o folheto posterior ou anterior da válvula mitral, as cordoalhas tendíneas, os músculos papilares aí anterolateral e posterior-medial, tá? A parede do ventrículo esquerdo e a própria aorta, né? A própria aorta. Então, repara, nós temos todos esses componentes, então, que compõem o aparelho valvar mitral. Isso é a realidade. Então, o que é estenose, né? Estenose valvar. A gente está falando de estenose, é uma dificuldade de abertura, aperto dessa válvula mitral em permitir a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E quando é que acontece isso no ciclo cardíaco? Quando é que acontece essa dificuldade? Na primeira fase do ciclo cardíaco. Lembrar que o ciclo cardíaco ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase diastólica ventricular, onde a pressão intracavitária do ventrículo esquerdo é bem menor que a pressão do átrio esquerdo, que está cheio de sangue. Então, há o escoamento por diferença de pressão do átrio para o ventrículo esquerdo. Então, a passagem de sangue se dá por diferença de pressão. O átrio cheio, ventrículo vazio, pouca pressão embaixo, alta pressão em cima, o sangue escoa ou dá um deflúvio de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo na primeira fase do ciclo cardíaco. Então, a abertura da válvula mitral ela coincide com a primeira fase do ciclo cardíaco, permitindo, então, por diferença de pressão, a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Pois bem, e qual seria, então, a causa mais importante? Qual é a causa mais importante aqui de estenose mitral? Vocês já sabem, eu falei sobre insuficiência mitral, e de qualquer problema valvar num país subdesenvolvido, nós temos que falar de febre reumática, né?
Então, febre reumática, que atinge quem? Atinge principalmente os pacientes mais jovens, dos 5 aos 15 anos de idade, tá? Então, há o paciente lá que tem uma gripezinha, que tem uma rinite, que tem uma amidalite, que tem qualquer coisa, rinite, uma otite, sei lá, qualquer coisa que possa levar a bactéria, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, que vai exatamente fazer uma reação antígeno-anticorpo aqui no endocárdio, no miocárdio, ou propriamente no pericárdio, uma cardite reumática, em função dessa suscetibilidade que o paciente tem. Lembrando que esses pacientes, nós temos no país uma troca de válvula mitral, pelo menos 30 mil pacientes por ano trocando válvula mitral em função dessa doença. Então, a doença comum nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pouco comum nos Estados Unidos, Europa e em países mais desenvolvidos, justamente pela prevenção primária, pelo uso da bezetacil, que seria a penicilina G-bejatina, né, que você dá para evitar que essa doença progrida no período logo mais tenro da idade do paciente. Claro, dói, mas se você não fizer isso, com 25, 30 anos, eu tenho vários pacientes dessa idade operado, trocado da válvula, principalmente mulher, porque é uma doença mais frequente na mulher do que no homem, 3 vezes mais frequente do que no homem, é uma relação de frequência de 3:1, diferente da insuficiência mitral, como eu disse para vocês, que é mais frequente no homem que na mulher, 2 vezes mais, mas, etiologicamente falando, não tem como não falar da febre reumática. Existem outras situações que podem levar etiologicamente a estenose da válvula? Sim, sim. Lembrar que a estenose da válvula mitral, ela não se dá apenas por enrijecimento dos folhetos valvários, né? Que eu vou falar de patologia, claro. Então, a patologia das válvulas, não só, mas sim, mas por alterações concomitantes. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma alteração da cordoalha, dos músculos papilares, do próprio átrio, do próprio ventrículo. Então, a associação dessas alterações do aparelho valvar vai levar à estenose dessa válvula, ou seja, dos folhetos valvares, me dificultando a abertura dessa válvula, eu tenho, então, as alterações fisiopatológicas que eu vou comentar agora à frente em relação à estenose valvar mitral. Então, o que eu posso ter aqui, e eu vou um pouquinho mais à frente, vou lá já para a imagem definitiva, para a gente poder falar sobre tudo em relação à estenose mitral, tá bom? Então, vou passar um pouquinho mais à frente. Aqui só mostrando do ponto de vista estrutural, uma alteração mitral, né, antes de chegar naquela imagem que eu quero. Olha só o tamanho desse átrio esquerdo, um átrio esquerdo totalmente aumentado, esse átrio geralmente ele tem 2 centímetros de diâmetro, que provavelmente está com 5,5 ou mais, praticamente um átrio quase do tamanho ou maior que o ventrículo esquerdo, tá? Repare aqui o músculo papilar anterolateral, o póstero medial, né? Nessa região aqui, as cordoalhas encurtadas, né? A própria válvula, ela está fundida uma ao lado da outra, as comissuras, um enrijecimento, né? Uma fibrose importante, com enrijecimento da válvula, espessamento da válvula, tá? Então, isso aqui mostrando que, formando um verdadeiro funil, ó, a passagem do sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, já está lá mostrando as veias pulmonares inseridas, né? 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, que jogam o sangue arterializado aqui através das veias pulmonares para o átrio. Então, a dificuldade de passagem, mostrando aqui uma presença de sulcos também na formação, e olha lá a fissura da ponta do ventrículo esquerdo, é como se esse sangue passasse, formasse um jato, né? E espirrasse de forma violenta através da válvula, como se você estivesse apertando a ponta de uma mangueira aí para irrigar o jardim e fazendo a fissura da terra, que é a fissura da ponta do ventrículo esquerdo. Então, uma alteração típica de um paciente com estenose mitral pura, né? Claro, um pouquinho mais na frente aqui, essa imagem definitiva,
Eu gostaria de mostrar isso para vocês e falar um pouquinho da evolução natural antes de a gente falar propriamente da etiologia, além da febre reumática. A história natural, claro, desses pacientes que têm estenose mitral, passam aí 20, 25 anos, às vezes 30 anos, 25 anos, entre 25 e 30 anos de idade, assintomático, de idade não, de evolução, assintomático. Então, ela começa com 25 anos de idade, com 5 anos de idade a doença, com 25, 30 anos, eles já estão sintomáticos e com indicação de troca de válvula, em função da doença. Claro que passam todo esse tempo com adaptação cardiovascular, por complacência do átrio, mantendo as pressões dentro da cavidade atrial e evitando que haja sintomas retrógrados e anterógrados. Mas, o que eu quero dizer ainda do ponto de vista etiológico, que não é só a febre reumática, a febre reumática é a grande maioria, né, das causas de estenose mitral. Agora, nós podemos ter também aqui um tumor, né, na região do átrio esquerdo, e esse tumor, do ponto de vista etiológico, pode dificultar a escoamento de sangue para dentro do ventrículo esquerdo. E isso também pode ser uma causa de estenose, a dificuldade de passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Assim como a presença de uma vegetação aqui no folheto ou anterior ou posterior, ou anterior ou posterior, né, da válvula, em que você tem dificuldade de escoamento também, seria uma outra, né? A presença de complexo mucopolisacáride, principalmente por pacientes que têm artrite reumatoide, ou então pacientes com hipotireoidismo, que pode levar aí esses depósitos de proteínas enrijecendo a válvula e também dificultar a passagem de sangue. Outra situação etiológica que pode acontecer é esse átrio esquerdo, ele congenitamente nascer septado, né? Um septo entre a parede do átrio esquerdo, estão dividindo o átrio em dois lugares. Geralmente esse septo ele é fenestrado, mas isso dificulta, a gente chama isso de cor triatrium, né? Dificulta a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. E isso, claro, identificando através de um ecocardiograma, a gente vai lá, tira o septo, o átrio passa a ser normal, o escoamento se torna normal, o paciente passa a não ter dificuldade. Então, seria uma outra causa de dificuldade de passagem de sangue, né, no componente do aparelho valvar mitral, o que daria, então, nós chamaríamos também de uma estenose mitral. Bom, essas seriam algumas das causas, além do que a gente falou, de estenose mitral. Mas, então, voltando aqui, do ponto de vista, fisiopatológico, nós vamos comentar, então, a fisiopatologia e, na sequência, claro, nós vamos falar sobre a clínica. Então, nós vamos falar da fisiopatologia, claro, falando das alterações patológicas que podem acontecer dentro do coração, no próprio aparelho valvar. Lembrar que nem sempre você tem estenose mitral pura. A estenose mitral pura, ou seja, o que é estenose mitral pura? É a dificuldade de abertura dessa válvula mitral simplesmente por fibrose, calcificação e enrijecimento dos folhetos valvares, sem comprometimento dos outros componentes. Isso é muito raro. Então, é 25% dos casos. Tá? Mas, para não confundir a cabeça de vocês, para não falar de estenose com insuficiência, ou seja, dupla disfunção da válvula, eu vou me ater só a uma estenose pura para vocês entenderem a dinâmica da fisiopatologia. Mas, mais de 40% dos casos, a estenose mitral, ela não dá dada simplesmente por estenose pura, ela é por dupla disfunção. Então, você tem a predominância de estenose, mas tem insuficiência associada. Assim como a dupla disfunção da válvula mitral é uma característica da febre reumática, a alteração também de uma estenose valvar aórtica, ou às vezes de uma estenose tricúspide, ou de um problema pulmonar, aqui, insuficiência ou estenose pulmonar,
chama a atenção para a doença reumática, porque a doença reumática, ela atinge tanto as outras válvulas, né, como também ela pode causar uma dupla disfunção. Tá? Então, quais seriam as alterações patológicas que você teria no paciente com febre reumática? Ó, começando pelo átrio. Pelo átrio, você teria uma hipertrofia atrial, né? Conforme você vai tendo dificuldade de escoamento de sangue pela válvula, tem que lembrar o seguinte: o que nós temos que lembrar? Que, com o passar dos anos, nós vamos perdendo progressivamente o diâmetro valvar. A válvula mitral ela tem mais ou menos 4 centímetros de diâmetro aqui, de 4 a 6 centímetros. E ela vai diminuindo progressivamente com o passar dos anos, uma perda de 0,39 centímetros quadrados por ano, até chegar a 2 centímetros quadrados, onde você começa a ter uma alteração de fluxo mais importante. Então, para falar de área valvar, por exemplo, quando você tem entre 1,5 e 2 centímetros quadrados, nós falamos isso aqui, uma estenose valvar mitral discreta. Entre 1,4 e 1 centímetro quadrado, nós temos estenose mitral moderada. E abaixo de 1 centímetro quadrado, nós temos estenose mitral grave. Tá? Então, essa seria do ponto de vista de diminuição do diâmetro valvar em relação ao tempo que se passa. Claro. Então, o que acontece? Do ponto de vista fisiopatológico, eu vou falando da patologia e vou falando dos mecanismos fisiopatológicos, claro. Então, repara, se você tem... Perdão, alguma pergunta? Se você tem um átrio esquerdo, uma válvula mitral com dificuldade de abertura, então, quando ela se abre? Ela se abre na primeira fase do ciclo cardíaco, que é a fase diastólica ventricular, onde a pressão intracavitária do ventrículo esquerdo é muito menor que a pressão do átrio esquerdo, que está cheio de sangue. Por isso, por diferença de pressão, o sangue escoa do átrio para o ventrículo esquerdo. Há um deflúvio de sangue de cima para baixo, em função da menor pressão contida no ventrículo esquerdo na primeira fase do ciclo cardíaco. Ou seja, a primeira fase do ciclo cardíaco denota ou coincide com a abertura da válvula mitral. E você, então, você tem, então, o deflúvio de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Com a dificuldade de abertura em função da cardite reumática, que vai causando fibrose progressiva é patologicamente um problema patológico. Fibrose, enrijecimento da válvula. Claro, você pode ter calcificação também dessa válvula, ou do folheto, perdão. A válvula a gente fala em relação a tudo, né? Mas do folheto. Então, enrijecimento do folheto, calcificação do folheto, fibrose progressiva do folheto. Isso dificulta a passagem de sangue. Ah, eu vou ter só isso no folheto, doutor? Não, você pode ter calcificação também do anel que envolve os folhetos. Também pode ter aqui um átrio esquerdo hipertrófico. Por que o átrio fica hipertrófico? Porque ele vai desenvolvendo hipertrofia para poder jogar esse sangue com mais velocidade, com mais força, para dentro do ventrículo esquerdo, para manter essas pressões intracavitárias aqui dentro e manter o paciente sem sintomas, assintomático ao longo desse tempo. Então, a adaptação do átrio, ele vai se fazendo ao longo do tempo com hipertrofia e dilatação, sem que haja retorno dessa pressão aumentada para o capilar, né? Por isso que o paciente passa assintomático durante muitos anos, não é mesmo? Então, veja bem, a partir do momento que você vai tendo a dilatação, hipertrofia e dilatação do átrio esquerdo, vai chegar um certo momento, antes de falar, inclusive, desse momento, veja, se eu não tivesse absolutamente nada aqui, o átrio esquerdo tivesse normal, que geralmente o átrio esquerdo tem 2 centímetros quadrados de diâmetro, né? O ventrículo esquerdo aqui no diâmetro sistólico chega a 35, 3,5 centímetros quadrados, né? Então, repara, a minha pressão diastólica ventricular esquerda aqui,
sem nenhuma alteração patológica, vamos dizer que a válvula espacial seja normal, a abertura, o fechamento, esteja tudo funcionando normal, o ato esteja normal, aqui, o sistema normal, né? Então, no sistema normal, eu teria aqui a pressão diastólica do ventrículo esquerdo de 12 milímetros de mercúrio, assim como dentro do ato também, porque na diástole eu consigo ver todas as pressões do sistema adjacentes em relação ao capilar pulmonar. Então, teria 12 aqui, 12 milímetros de mercúrio aqui, 12 milímetros na veia pulmonar, 12 milímetros no capilar pulmonar aqui, no alvéolo. Então, o sistema todo teria que estar em 12 milímetros. Mas o que está acontecendo aqui? Como eu tenho uma estenose, uma dificuldade de abertura da válvula mitral, eu vou aumentando essa pressão progressivamente dentro do átrio esquerdo. Então, ele sai de 12 para 15, para 16, para 17, para 18, para 19, para 20, que esse tipo de pressão era incompatível com as pressões dentro do capilar pulmonar. Se, por exemplo, a partir do que acontece normalmente, né? Eu fadigo por hipertrofia e dilatação, há uma fadiga dessa musculatura, a pressão gerada dentro desse ato esquerdo já está muito alta, vamos dizer que é uma pressão de 25, ele deixa passar um pouco para cá, por fadiga muscular. Essa pressão do ato esquerdo passa para a veia pulmonar e então vai de encontro ao capilar pulmonar. O que vai acontecer? Uma transsudação por aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar. Transsudação para dentro do alvéolo. Então vai começar a encher de sangue aqui o alvéolo, onde deveria só haver troca de oxigênio por CO2, onde ocorre a hematose. E aí, então, eu passo a ter um sintomazinho chamado dispneia, né? Já começando a falar da característica clínica. Então, mas não é só isso que acontece do ponto de vista fisiopatológico, né? O que acontece a mais? Vai haver também aqui na arteríola, que está em azulzinho, veja, nós estamos aqui ó, em rosinha, que é a veia pulmonar, a pressão gerada já, o ato esquerdo, sem conseguir manter as pressões intracavitárias, que já passou de 20 anos de adaptação, começa a ter uma pressão retrógrada aqui nessas veias pulmonares, ela vai de encontro com a arteríola pulmonar. A arteríola pulmonar, o que ela vai fazer? Ela não vai permitir que essa pressão vinda aqui da veia pulmonar venha em direção à artéria pulmonar. Então, o que ela faz? Primeira coisa, vasoconstrição reativa. Então, ela se fecha, tentando expulsar aquele volume de sangue que está vindo aqui retrogradamente para adiante. Mas eu resolvi o problema da estenose? Não resolvi o problema da estenose. A estenose continua lá e progressivamente ficando mais apertada em função do fluxo que passa por ela. Então, você tem uma lesão endotelial aqui de válvula progressiva e fibrose progressiva do colágeno. E vai cada vez mais aumentando a pressão dentro do ato. E isso vai ocorrer um aumento maior ainda da pressão para a região das arteríolas e também do capilar. Então, o que vai acontecer? A arteríola ela se torna hipertrófica, a arteríola pulmonar, que está aqui em azul. E mais adiante ela vai se colabar. Então, como eu fiz vasoconstrição reativa, não resolvi o problema, fiquei hipertrófico, não resolvi o problema, colabei. Então, para trás, vai aumentar a pressão da pulmonar, lá da artéria pulmonar, que está circulando sangue venoso. Então, qual que é a pressão normal aqui da artéria pulmonar sistólica? Qual que é a pressão sistólica da artéria pulmonar? Alto de 30 milímetros de mercúrio, de 25 a 30, né? E isso vai se tornando cada vez mais alto em função desse colabamento que houve aqui da região da arteríola. Então, passa de 30 para 40, para 50, para 70, e aí se torna uma hipertensão pulmonar grave. Como eu tenho uma hipertensão pulmonar grave aqui em função do colabamento dessas arteríolas, o meu ventrículo direito também passa a hipertrofiar para tentar manter o débito sistólico aqui adiante, para poder oxigenar lá, não é mesmo? Isso é uma situação normal de acontecer. Mas, como eu estou hipertenso, minha pressão se tornou grave, eu tenho uma dificuldade de uma ejeção ventricular para dentro dessa região, eu fico hipertrófico,
Aí depois dilata o ventrículo direito, dilata o anel aqui dessa região da válvula tricúspide, e depois a hipertrofia e dilatação do átrio, que vai jogar também essa pressão para as cavas, levando a estase jugular, e aqui também uma estase da região dos sinusoidais do fígado, levando a hepatomegalia, depois também para a artéria, para a veia esplênica, veia hepática, que vai para o baço também fazendo esplenomegalia, e também para os membros inferiores, aumentando a pressão hidrostática da região venosa dos membros inferiores, causando edema de membros. Mas isso aí, gente, esse problema retrógrado aqui, chegando à insuficiência cardíaca congestiva, o paciente tendo aumento do átrio esquerdo, já com dificuldade de ejeção, jogando essa pressão para trás e gerando alterações do lado direito, é muito raro. Né? Só se o paciente tiver no assentamento no TUM, lá não sei de onde, e que você não conseguiu identificar, ou o paciente não foi ao médico, né? Porque o que acontece antes de o paciente ter as alterações aqui do lado direito? Ele vai ter dispneia progressiva, né? Ele começa a dispneia classe funcional 1 e 2, o normal, o cara está bem, e depois, assim, questão de 5 anos, ele passa de 3 para 4. Ou seja, ele passa a ter dispneia aos mínimos esforços, pentear o cabelo, escovar os dentes, essas coisas, e até mesmo em repouso. E a mortalidade sobe demais. Nós sabemos, do ponto de vista hemodinâmico, que um paciente em classe funcional 3 com essa doença mitral, ele passa a ter uma mortalidade, vamos dizer, classe funcional 3, de pelo menos, a sobrevida dele em 5 anos é de 38%. Tá? Deixa eu ver aqui algum comentário, gente. Tá. Estão perguntando aqui para mim o livro que eu estou passando, né? Esse aqui é o livro de cardiologia do Netter. É um livro de cardiologia do Netter, mas está muito bem. Se você for na biblioteca e acessar lá Manual de Cardiologia da SOCESP, é um manualzinho de capa vermelha, ele fala muito bem sobre essas alterações aqui também, tá? Mas se você conseguir encontrar no Netter, essas figuras são da figura do Netter, tá? Fica muito bem também, é muito bom de olhar. Mas eu indico o Manual de Cardiologia da SOCESP, está explicando muito bem. Talvez não tanto com a imagem, mas se você quiser uma imagem muito boa, pega a figura do Netter, ou o livro de cardiologia do Netter, que está muito bem disposto assim também. Bom, então, o que vai acontecer? Esse capilar pulmonar, ele vai receber essa pressão aqui retrógrada e ele vai, a partir de 16 milímetros de mercúrio, o paciente começa a falar para você, você pergunta para o paciente à beira do leito o que ele está sentindo, falta de ar, quer falar, você levanta à noite com falta de ar? Isso chama de dispneia paroxística noturna. Então ele fala assim, não, levanta, doutor. Eu estou levantando à noite com falta de ar. Só que a dispneia cardiogênica ela é diferente da dispneia pulmonar, né? Do paciente bronquítico, por exemplo. Então, como é que é a dispneia paroxística noturna desses pacientes? Eles levantam com falta de ar e demoram para recuperar. Por quê? Porque, claro, se você está deitado no decúbito dorsal horizontal, esse volume de líquido no alvéolo, ele vai estar inundando o ápice pulmonar do paciente, né? Então, vocês colocam em pé para quê? Para que, do ponto de vista gravitacional, esse volume de sangue que está inundando o alvéolo desça para a região das bases. Então, aí ficam os ápices lá para poder respirar. Mas isso demora um tempo, 30 minutos, 40 minutos. O paciente vai lá para a janela do quarto, vai lá para a varanda, senta e fica esperando, né? Então, ele tem uma dispneia paroxística noturna, levanta, mas demora para voltar a dormir, justamente para descer esse volume de sangue do ápice para a base do pulmão. Já no paciente com dispneia paroxística noturna por bronquite, por exemplo, bronquite crônica, que tem muito catarro, né? Esses pacientes, eles levantam sim com falta de ar, mas com tosse. Eles têm uma tosse com expectoração de grande volume, então tosse, aquele monte de catarro para fora, e acaba
já resolvendo o problema deles, que era a obstrução pela quantidade de secreção na região do bronquíolo, né? Ali do bronquíolo terminal, da região do bronco desse paciente. E aí ele passa a ter um volume corrente melhor, o volume de ar para oxigenar, e ele volta a dormir em decúbito dorsal horizontal, nem fica em ortopneia. Já aqui, não. Aqui na dispneia cardiogênica, além de demorar para voltar a dormir, ele já vai deitar com 3 ou 4 travesseiros, ou seja, ele tem ortopneia. Então, eu falei aqui, dispneia progressiva, de passo funcional 2 para 3, né? Dispneia paroxística noturna com dificuldade de recuperação e ortopneia, dormir com uma cabeceira elevada, 3, 4 travesseiros, etc. E tal. Então, essa é a sintomatologia clínica a partir desses mecanismos fisiopatológicos que nós falamos, do ponto de vista retrógrado, né? Do ponto de vista retrógrado. Claro, aí você vai falar assim, mas eu digo, inclusive, o seguinte, que você tem muito mais sintomatologia clínica nesses pacientes com estenose mitral do que propriamente os pacientes com insuficiência da válvula mitral. Lembra que quando eu falei para você na insuficiência mitral, que você tem dupla disfunção, não. Dupla disfunção nós temos sempre, né? Tanto faz para a estenose como para a insuficiência, porque a parte reumática faz isso. Mas vamos supor que tenha só insuficiência, né? Que eu falei na aula passada. Então, o ventrículo esquerdo ele participa muito mais da adaptação cardiovascular junto com o átrio esquerdo. Então, ele vai se moldando ao longo do tempo junto com o átrio, e isso passa a ter o paciente muito mais assintomático e, às vezes, até prejudicial, perder o ventrículo desse doente em função do tamanho da adaptação que tem na insuficiência mitral. Então, a gente tem que ter outras referências para poder trocar a válvula do doente em relação aos sintomas do paciente com insuficiência mitral, tá? Apesar de eu ter muito mais sinais de exame físico na mitral do que no paciente com estenose. Claro que nós vamos falar algumas do ponto de vista de ictus cordis, né? Estou falando. Vou falar um pouquinho à frente da estenose aqui, quais são as alterações, mas eu preciso terminar aqui a fisiopatologia. Muito bem. Então, outra coisa que acontece aqui, que vocês estão vendo, veja. Alô? Oi? Agora voltou. Voltou, gente? Conexão está... Agora sim. Ok. Beleza. Às vezes dá esse probleminha aí. Ok. Voltamos? Tudo bem? Estamos juntos? Tudo certo. Tudo certo. Boa. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui isso aqui que o pessoal está falando. Tudo certo, beleza. Beleza. Joia. Então tá, vamos lá. Qualquer coisinha vocês vão me avisando aí. Manda no chat, mas é difícil cair. Caiu, não sei o que aconteceu. Né? Conexão, né, gente? Internet, vocês sabem. Por mais boa que ela seja, ela dá problema. Muito bem. Então, voltando aqui, do ponto de vista, vocês estão vendo uma imagem de um átrio esquerdo grande e a presença do trombo. Então, veja, claro que tem trombo, né?
Por quê? Como eu tenho dificuldade de escoamento de sangue do ato para o ventrículo esquerdo, eu vou formando aquela tríade de Virchow. Qual que é a tríade de Virchow? Hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase sanguínea, né? E acaba gerando, então, presença de trombo. Então, olha, mais um problema que a estenose mitral faz com o ato tentando adaptar e aumentando e dilatando depois de ter acontecido a sua hipertrofia. Então, ele fica muito dilatado e acaba gerando essa estase venosa, né? Com lesão endotelial e hipercoagulabilidade, claro. Então, forma o trombo. E aí, você tem o tromboembolismo. Então, você pode ter o tromboembolismo e isso causa uma mortalidade aí de cerca de 20% dos pacientes e isso também pode causar sequelas. Quais são as sequelas? Sequelas de um acidente vascular cerebral, porque esse trombo passa para o ventrículo esquerdo, vai lá para o cérebro. Sequelas de um infarto, porque esse trombo também ele pode vir aqui por embolia, obstruir uma coronária, tanto a esquerda como a direita. Sequela de uma obstrução arterial periférica, com perda da isquemia do membro inferior em função disso, e até sequelas gástricas, ou esplâncnicas em função de tromboembolismo, né? Trombose mesentérica, por exemplo. Então, é muito grave a presença de trombo dentro de uma cavidade dessa, tá? E talvez não, a presença de tromboembolismo ou de trombo na cavidade de um paciente com estenose mitral já seria indicativo de eu trocar essa válvula, tá? Já é indicativo, tem que resolver. Então, outra coisa, claro, a cardite reumática, ela causa fibrilação atrial no paciente. Ela vai causar. Mais do que, além da cardite, isso em torno de 20% a 40% dos pacientes, tá? Só a cardite, sem precisar da dilatação do ato. Mas, geralmente, o ato é dilatado. Então, ao longo do tempo, ele vai realmente fibrilar. O que pode acontecer também, um paciente totalmente assintomático, com um ato esquerdo grande, ele perde as condições estruturais eletrofisiológicas aqui em função do aumento dessa cavidade atrial e passa a fibrilar. Então, ele passa a não ter a sístole atrial. E aí, toda essa pressão gerada dentro do ato esquerdo, ela vem retrogradamente para dentro do capilar pulmonar e eleva essa pressão a 25 milímetros de mercúrio, que é incompatível com a vida. Por quê? Porque inundando o capilar, nós falamos edema agudo de pulmão, o paciente morre afogado, porque não tem aonde oxigenar. O oxigênio chega aqui e está inundado. Vai trocar com o quê? Com água? Com sangue? Não vai. E aí o paciente morre afogado. Se você não resolver o problema do paciente da fibrilação atrial, imediatamente passar em ritmo sinusal, né, fazendo a cardioversão, etc. Não vou entrar em detalhes do tratamento. E o paciente passa do edema agudo e com outras drogas também que a gente pode aliviar, a morte, né? Então, é um sintoma muito importante, um sintoma catastrófico, um sintoma grave, edema agudo de pulmão, que pode ser também, a partir de uma fibrilação atrial, ser o primeiro sintoma do paciente, tá? Paciente assintomático, fibrila, edema agudo de pulmão, nunca sentiu nada. Isso pode acontecer. Outra coisa, olha só, mais um sintoma retrógrado que eu vou falar aqui. As veias, nós temos aqui a veia pulmonar, e as veias peribrônquicas, elas vão também inserir aqui, né? Vão inserir aqui. E, claro, como eu tenho uma hipertensão gerada tanto nas veias pulmonares como na arterial pulmonar, essas veias que chegam nessa região, elas vão ter uma hipertensão retrógrada também. Então, o brônquio, na região da submucosa do brônquio, passa lá as veias peribrônquicas, como se fossem as varizes das pernas, né? Já viu varizes de perna? Então, as varizes aconteceriam lá na região do brônquio e dificultaria a passagem de ar por aquela região. E aí o ar passaria muito apertado e produziria o sibilo, chamado asma cardíaca. Então, como é que se diferencia? Geralmente, no período noturno, o paciente passa a ter, além da dispneia paroxística noturna, ortopneia, ele também tem sibilância noturna. Ah, mas é bronquite. Ah, não, como é bronquite? Como é que você vai diferenciar uma coisa da outra? Justamente pela dispneia paroxística noturna, pela ortopneia, pela dispneia progressiva que esse paciente vem tendo, e
por não ter nenhum efeito de gatilho que pode fazer uma broncoconstrição como patogênese. Vamos dizer assim, como é que o paciente asmático ele se apresenta? Não tem nada disso, ele não tem dispneia paroxística, não tem ortopneia, não tem isso aí, e de repente ele amanhece ou acorda à noite com uma falta de ar e sibilância por presença, por exemplo, do frio, mudança de temperatura, ou uma paina, ou uma coberta que não estava legal, de conta, doutor, ó, eu já fala para você, doutor, eu tenho problema de bronquite, eu fiquei num quarto empoeirado, eu dormi com a coberta inadequada, etc. e tal. E aí tem inflamação da região brônquica e broncoconstrição, e aí ele passa a ter dispneia súbita e com sibilância. Aí seria asma brônquica. Então, muito diferente da asma cardíaca, que vem acompanhada dos outros comemorativos clínicos que eu disse aqui. Então, isso seria as alterações clínicas e patológicas do ponto de vista retrógrado. Então, lembre, então, de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Claro, tem que estar escutando de novo, lendo essa fisiopatologia no livro, mas fica muito mais fácil quando você escuta o doutor aí está falando para vocês. Outra coisa, então veja, eu falei da parte retrógrada, mas agora eu vou falar da parte anterógrada. Vamos dizer, vamos supor que o ato desse paciente seja tão complacente, que ele não vai causar sintomas retrógrados. Por quê? Por quê? Porque esse ato ele tem uma capacidade de adaptação muito grande e ele mantém aqui as pressões intracavitárias sem retorno para as veias pulmonares, preservando aqui, então, o capilar pulmonar e as arteriolas. Beleza. Aí vai chegar um momento que vai acontecer o seguinte, que o volume de sangue que passa por a válvula é tão pequeno que eu começo a ter um débito cardíaco diminuído. O que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue dentro dessa cavidade vezes a frequência cardíaca. Então, mesmo que eu aumente muito a frequência cardíaca, com muito baixo volume, eu vou começar a ter sintomas anterógrados. Quais seriam os sintomas anterógrados? Que são mais raros, tá? Que são mais raros. Justamente porque esse ato, geralmente, ele vai descompensar e vai gerar sintomas mais retrógrados do que anterógrados. Mas eu não posso deixar de falar que isso pode acontecer. Então, veja, se isso acontecer, se você tiver um ato muito complacente, pode ser que você tenha tonturas, porque baixo fluxo cerebral, por baixo fluxo aqui da região do músculo em função do baixo débito coronariano, em função mesmo do baixo fluxo da aorta, você tem uma dor no peito, e então também um baixo fluxo na região periférica lá dos membros superiores e inferiores, levando você a ter um cansaço nas pernas, um peso nas pernas exagerado, quando você faz muitas caminhadas curtas, tá? Então, é interessante isso, a gente ter isso em mente também, tá bom? Então, do ponto de vista clínico e fisiopatológico, é isso que vocês têm que saber, tá? É isso que vocês têm que saber. E agora, o que eu vou falar? Eu vou complementar. Vou complementar falando sobre exame físico dos pulsos periféricos e falar também do ictus cordis e da ausculta cardíaca desse paciente, tá? Vou falar da ausculta cardíaca também. Então, até aqui tudo bem, gente? Tá tudo beleza? Posso continuar? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Do ponto de vista de pulsos periféricos, vocês sabem muito bem que os pulsos periféricos a gente avalia, ela tem 5 características, né? Então, quais são as características? Característica do pulso periférico é a tensão, né, da parede, a frequência de pulso, o ritmo, o que mais? Amplitude de pulso e a similaridade entre um pulso arterial, no caso, fosse fazer o pulso arterial radial, dos dois lados, né, fazer a comparação tanto do pulso radial direito como do pulso radial à esquerda. Muito bem. Como é que estaria, no caso, esse paciente, se eu fosse avaliar o pulso periférico dele? Vamos lá, pela tensão. Muito bem. Se eu tenho menor volume sistólico dentro do ventrículo esquerdo, é claro que se você for avaliar a tensão lá da parede arterial radial ou do pedioso, ou qualquer que seja o pulso periférico que você for palpar, a tensão vai estar menor, porque tem menos volume de sangue, claro. E se eu fosse avaliar a frequência cardíaca, ou a frequência de pulso, desculpa,
claro que vai estar coincidindo com a frequência cardíaca. Então, esse paciente vai estar aumentando a frequência de cardíaca dele para manter débito, portanto, a frequência de pulso vai estar aumentada, né? E se eu for falar assim da amplitude de pulso? A amplitude ela pode ser alta, magna, ela pode ser parva, pequena, ela pode ser mediana, normal. É claro, tem baixo volume de sangue injetado para o cajado aórtico, então eu tenho um pulso parvo, se eu tenho um pulso pequeno, né, de baixa amplitude, ou seja, fino. Então, o que vai estar? Baixa tensão, acelerado e fino. Tá? É isso que você vai encontrar no paciente com estenose mitral pura, ou uma dupla disfunção da válvula mitral com predominância da estenose. É isso que você vai encontrar, do ponto de vista de avaliação de pulso periférico. Bom, se eu for avaliar o ictus cordis, quais são as características do ictus cordis? Né? Claro, o ictus cordis de um paciente com estenose mitral, veja que a cavidade ventricular ela vai estar rudimentar, e praticamente você vai estar com impulsão sistólica muito ruim, ou não é que é muito ruim, ela não vai estar com uma impulsão muito vigorosa, né? Porque também tem baixo volume de sangue. Então, praticamente você não enxerga esse ictus cordis. Então, quais são as características? Então, a presença ou ausência dele, né? A localização dele, onde vai estar, geralmente é no quinto espaço intercostal para dentro da linha clavicular. A extensão desse ictus cordis vai estar aumentada ou diminuída. Claro, no paciente com estenose mitral, essa extensão ela é normal, ela está aumentada, porque o ventrículo está rudimentar, pequeno. Então, a frequência cardíaca, sim, aí sim, a frequência cardíaca do pulso do ictus cordis vai estar aumentada. A intensidade desse ictus cordis vai estar diminuída, claro, tem baixo volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo, a intensidade diminuída. Tá, mas como é que eu vou sentir isso? Palpando, né? O ictus cordis, você consegue ver todas as características palpando. Tá? Então, você vai fazer a palpação. Uma coisa interessante. O que você vai encontrar na palpação do ictus cordis que vai te chamar a atenção, e eu quero colocar isso, é que você pode sentir tipo um jato na palma da sua mão quando você for palpar a região lateral aqui do ventrículo esquerdo. Mas como é que você vai palpar esse paciente, né? Já que tem um ictus muito pequenininho ali, um pouco intenso. Você vai palpar ele em decúbito lateral esquerdo. Você vai colocar ele em decúbito de Pachon. Vai jogar a sua mão esquerda atrás da cabeça, né? Colocar ele em decúbito lateral, com o braço direito dele estendido sobre o corpo, e aí, então, você desloca esse ictus cordis para próximo do gradil costal, e aí você tem uma sensibilidade melhor do ictus, até mesmo para você sentir o ictus, senão você não vai sentir de frente jamais com o ictus rudimentar num paciente com estenose mitral. Então, coloque o paciente de decúbito lateral esquerdo, faça a palpação, e aí você vai sentir um frêmito, né, diastólico batendo na sua mão. Como, por exemplo, fazer, se você quiser fazer em casa, se ele lá irrigando o jardim, ao invés de você bater aquele jato no chão, bate na palma da sua mão. Aquele jato que você diminui a passagem da água pela ponta do cano, ou pela ponta da mangueira, desculpa, e aí forma-se, então, um jato, né? E você põe na palma, é o que você vai sentir na palma da mão, aquele jato, né? Um frêmito diastólico que vai de encontro à sua mão. É bastante interessante isso, característico da estenose mitral, tá? Então, decúbito lateral esquerdo, decúbito de Pachon, para fazer palpação de ictus, que na mobilidade, claro, lógico, que você vai ver que esse ictus ele vai lá, além da linha clavicular esquerda, praticamente na linha axilar anterior, um pouquinho para dentro da linha axilar anterior, mas bem próximo do gradil costal, no quinto espaço intercostal esquerdo. Então, fácil e deve ser feito isso em todos os pacientes, principalmente nos pacientes com estenose mitral, tá bom? Isso é muito importante. Então, saindo da avaliação da pulso periférico, saindo da avaliação do ictus cordis, agora eu vou para os... Professor, Oi, perdão, pode falar. desculpe interromper, é uma pergunta. Vamos lá. O ictus, então, ele vai estar deslocado para a esquerda e aumentado? Eu não entendi. Não. Repara, o ictus cordis, num paciente com estenose mitral, ele é rudimentar, ele é pequeno, né?
você colocar ele de frente, ok? Vamos dizer que você está lá em decúbito dorsal horizontal, sem deslocamento, né? Você, simplesmente o paciente deitado na maca. Praticamente você não vai enxergar esse ictus, porque ele é rudimentar, ele é pequeno. Né? O que é aumentado é o átrio. O ventrículo esquerdo não tem sobrecarga nenhuma, porque passa pouco volume de sangue aqui para baixo. Então, na verdade, você tem dificuldade de avaliar o ictus na posição de decúbito dorsal horizontal normal. Mas o que eu estou falando para você? Para você sentir melhor esse ictus, inclusive o jato que vem de lá para cá, né, que passa apertado pela válvula, você precisa colocar em decúbito lateral esquerdo. Entendeu? De novo ficou ruim a conexão, me fala se cair, para eu poder fazer a conexão. Tá tudo bem? Estão me escutando? Sim, professor. Ok. Então é isso. Então você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, por quê? Quando você faz isso, você movimenta o ictus córtex para a esquerda do paciente. O gradil costal, lá próximo do peito da grade costal, dos ossos do paciente, certo? Então, o que acontece? Você faz o decúbito lateral esquerdo, gravitacionalmente falando, e essa ponta se aproxima da parede. Tanto é que quando você dorme do lado esquerdo, pode fazer isso você mesmo, se quiser em casa. Deita do lado esquerdo aí, põe a mão para você ver na ponta do coração, você não vai sentir, dá até um incômodo. Você fala, mas eu vou dormir desse lado. Não, vai me incomodar. Tá? Porque fica batendo a ponta bem do lado, assim, da parede. Tá? Porque está muito próximo. Então, para você palpar o ictus córtex com facilidade, faça essa manobra. Decúbito lateral esquerdo, ou chamado decúbito de Pachon. Tá? Beleza? Entendi, professor. Só mais uma pergunta, então, para eu confirmar. Vai lá. Eu vou ter menos sangue chegando no ventrículo esquerdo, correto? Correto. Então, Correto. ele não vai sofrer uma hipertrofia por conta disso, para tentar compensar? Não, e apesar do jato, o que pode acontecer com o jato é uma fissura de ponta, mas hipertrofia nunca, porque não tem muito volume, é baixo volume. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Valeu. Posso continuar aí, gente? Tá tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá, então. Olha só. Agora, para a gente ver a parte última, né, que é a ausculta cardíaca. Então, veja, se você tem uma válvula mitral, ou, perdão, um folheto mitral espessado, enrijecido, com dificuldade de abertura, né? Um play music está perguntando para mim, não sou eu não que estou mexendo, gente. É o seguinte, você vai ter o ventrículo esquerdo, ele vai, durante a contração isovolumétrica, ele vai fazer com que esse sangue contido dentro desse ventrículo se desloque em direção ao átrio esquerdo e à aorta. Muito bem. Como eu tenho uma válvula espessada, esse movimento durante a contração isovolumétrica vai fazer com que essa válvula se coloque na posição do anel, mas de uma forma muito abrupta, justamente pelo peso que ela tem, pelo espessamento, pela fibrose. Então, veja, você transforma a energia de movimento que está acontecendo no período de contração isovolumétrica e fazendo com que esse sangue se movimente em direção à válvula para fechar, e no fechamento tem uma desaceleração brusca. E essa desaceleração brusca transforma energia de movimento em energia sonora, o que nós chamamos na onomatopeia do som chamado tum. Então, é um tum vigoroso, chamado de primeira bulha hiperfonética. Tá? Então, quando você for escutar um paciente com estenose mitral, você vai ter exatamente essa primeira bulha hiperfonética. Tá bem? Depois, claro, esse sangue é ejetado, né? Esse sangue é ejetado para a aorta, né? Vai até a aorta. E segue adiante, claro. E depois da ejeção, que seria a terceira fase do ciclo cardíaco, que seria a fase rápida e fase lenta de ejeção, nós temos o período da quarta fase do ciclo cardíaco, que seria a fase diastólica, ou, perdão, a fase de relaxamento isovolumétrica,
em que o sangue, então, retornaria para dentro para a região da válvula aórtica, transformando energia de movimento em energia sonora, fechamento da válvula aórtica e pulmonar, e que nós teríamos o TA. Então, o TA é também perda de energia em contato com a válvula aórtica ou pulmonar, dos dois lados, fazendo, então, aquela chamada onomatopeia TA. Você tem o TUM hiperfonético, um TA normal, e na primeira fase, depois da fase de relaxamento isovolumétrico, primeira fase do ciclo cardíaco, exatamente o período diastólico ventricular, onde você tem menor pressão do ventrículo esquerdo e maior dentro do átrio, mas essa válvula vai se abrir, mas ela vai se abrir com dificuldade. E essa abertura com dificuldade, ela faz um clique de abertura pelo peso do volume de sangue que existe aqui no átrio. Então, como é que vai ser? Ela vai fazer um TUM hiperfonético, um TA, fechamento da válvula aórtica pulmonar, e depois, na primeira fase, você vai ter um clique de abertura. E, claro, abre-se com o clique de abertura da válvula e, logicamente, esse sangue vai passar por entre essa válvula em direção ao ventrículo esquerdo. E aí, como passa apertado, faz um ruflar diastólico. Então, como é que seria a ausculta, né? Um TUM hiperfonético, TUM, tá, clique, TUM, tá, clique, TUM, tá, clique, TUM, tá, clique, tá? Claro que eu fiz bem devagar, em slow motion, 400 vezes menos, né? Então, para poder vocês entenderem a dinâmica disso aí, tá? E para escutar, para fazer uma ausculta cardíaca apropriada do clique de abertura, para escutar o ruflar diastólico, né? Você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo também, que facilita essa presença do sangue lá na lateral, próximo da linha axilar anterior. Fica muito mais fácil você escutar esse paciente com a campânula, já que é um som de baixo timbre de difícil ausculta. Então, você precisa usar a campânula que melhora a sua ausculta. Então, sempre colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo. Outra coisa, está com dificuldade aí de auscultar, né? Está baixo demais, já coloquei o paciente em decúbito lateral, não estou escutando, doutor. Então, faça uma expiração forçada, joga o ar para fora, manda o paciente jogar o ar para fora. Por quê? Quando você joga o ar para fora, você faz um mecanismo de ordenha aqui dessa região do capilar da veia pulmonar, né, das veias pulmonares, fazendo com que esse sangue aumente a velocidade para dentro do átrio esquerdo, consequentemente entre as válvulas, e a ausculta fica muito mais vigorosa no movimento expiratório, né? Ao contrário do movimento inspiratório. Quando você enche o pulmão de ar, a pressão intratorácica ela é menor, o sangue ele entra com mais facilidade para dentro da cava e se enche mais o ventrículo direito. Então, para ver movimentos maiores de sangue no ventrículo direito, você inspira. Para ver movimentos maiores de volume para dentro do átrio esquerdo, você expira, tá bem? Então, isso aqui é um mecanismo normal, fisiológico, que acontece todo momento que você está respirando sem você perceber. Então, quando você enche o peito de ar, você melhora a condição de volume de sangue do lado direito. Quando você joga o ar para fora, você melhora o volume de sangue para o lado esquerdo. Então, isso é natural, inspiração e expiração, isso acontece dinamicamente na nossa vida, toda hora, todo momento, agora mesmo, quando eu estou falando com vocês. Estou jogando o ar para fora para falar, meu ventrículo esquerdo está ficando cada vez mais cheio de sangue e eu estou tendo um pouquinho mais de oxigenação cerebral, inclusive, para ter raciocínio. Beleza? Entenderam isso? Tudo bem? Eu sei que é um pouquinho não, é difícil, né? Mas, escutando de novo, a gente ouvindo essa gravação novamente e estando atento à leitura, vocês vão conseguir gravar bem tranquilamente isso que eu estou falando, tá bom? Por quê? Vai fazer parte da vida de vocês, né? De clínicos que vão ao pronto-socorro, tá bom? Não é aquilo, vamos dizer assim, 2,5% da população é que vai apresentar doenças de válvula, claro, mas
sabendo que existe e que muita gente come bola, né, fazendo a avaliação dos pacientes, pelo menos a parte clínica, avaliando a parte clínica e depois, claro, com o exame físico, identificando essas alterações que podem acontecer aí durante uma avaliação clínica de enfermaria, no pronto-socorro, ou mesmo no seu consultório, tá? Tendo um pouquinho de atenção, vocês não vão ter problemas. Eu acho, gente, que eu terminei a aula aqui, tá tudo bem. Alguma pergunta? Vamos lá. E eu vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado a aula anterior, e acho que ela está completa igual essa também, mesma coisa. E tem mais aquela aula que eu deixei gravado do vídeo aí para vocês. Tá bom? Se tiver tudo certo, me comunique. Se não tiver tudo certo, me falem aí. Tudo certo, professor. Tudo certo? Posso terminar então? Sim. Sim, ok. Gente, então tem um bom final de semana para vocês aí, uma boa semana integradora, semana que vem, tá bom? E nós nos Professor, encontramos. Oi, sim, pode falar. desculpa, uma dúvida rapidão. Vamos lá. A febre reumática, ela vai enrijecer, né, a válvula mitral por Perfeito. depósito de cálcio nos folhetos? Não necessariamente. O cálcio ele pode acontecer, né, ao longo do tempo. Inclusive, é um fator de gravidade. Se você tiver calcificação da válvula, você vai ter uma situação mais grave dessa válvula e pode até não ter aquele clique de abertura, né, da válvula mitral, né? O que vai acontecer normalmente é uma fibrose progressiva com enrijecimento da válvula e espessamento dessa válvula, desse folheto, tá bom? Isso vai acontecer mesmo no folheto. Outra coisa que vai acontecer, que eu acabei, talvez não disse, que um componente importante da patologia, que eu quero dizer aqui, é a fusão comissural. Então, entre um folheto e outro, eles ficam grudados um no outro. E isso é patognomônico de sinal de febre reumática. Quando você tem dúvida se é febre reumática ou não, pergunta para o seu ecocardiografista lá, que vai fazer o eco, se tem fusão comissural. Às vezes não precisa nem perguntar, que ele já manda para você, olha, folhetos com fusão comissural, cordas com fusão comissural. Então, aí, mostrando exatamente isso, entendeu? Tá? Grande abraço a todos aí, espero ter sanado as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, estou aqui. Professor, em relação à chamada, vai ser feita ou não? Não, eu vou dar presença para todos. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Tudo certo, gente? Prof, Oi, bem. só em relação à aula que o senhor colocou no Aprender de Síndrome orovalvares, já inclui a aula de insuficiência mitral e a aula de hoje? Tem assim, tem as duas lá. Só que eu gostaria que vocês observassem essa aula também, tá? O senhor vai disponibilizar para a gente, então? Vou disponibilizar essa gravação aqui para vocês também. Então tá bom, obrigada, prof. Nada, disponha da gente aí, tá bom? Tudo certo, então? Posso sair? Pode sim. Grande abraço Doutor. a todos. Oi. Vamos lá. Doutor. Sim, pode falar. Boa tarde, é o Marcos. Oi, Marcos. Em relação, aproveitando a oportunidade que o senhor está dando aula, eu mandei um WhatsApp para o senhor sobre o meu grupo, que eu estou sem grupo lá. Ah, você falou aqui para mim, foi ontem, né, que você mandou, foi isso, né? Isso. Tá tranquilo aí, eu vou colocar você num grupo, tá bom? Tá bom, aí até quinta-feira a prova prática e já posso entrar no grupo certo já, né? Isso, fica tranquilo. Vou te mandar. Tá ok, então. Obrigado, doutor. Nada, disponha. Tá. Mais alguma pergunta? Ok. Um abração, gente. Tudo de bom aí para vocês.